E aí, tudo bem? Portes Trader aqui. Então, olha só, vamos começar com a nossa segunda aula do Business Trader. A primeira aula foi demais, eu vi que muitas pessoas gostaram, recebi muitos e-mails sobre a primeira aula. Então agora está na hora da segunda, está na hora da gente começar a botar estratégia em todos os nossos planos para que a gente possa realmente conquistar o nosso objetivo e fazer desse negócio um verdadeiro business e começar a ganhar dinheiro com isso daqui. Eu acredito que esse seja o objetivo de cada um de vocês que estão aqui assistindo essa segunda aula do Business Trader. Eu acredito que seja ganhar dinheiro, né? Então vamos colocar estratégia aqui nas nossas operações para que a gente possa realmente conquistar esse objetivo. O objetivo então dessa segunda aula vai ser estratégia, gerando resultados consistentes. E nessa aula eu vou estar focando em uma forma muito prática para você poder colocar em prática no mercado, para que você possa bater as suas metas, gerar a consistência que você está procurando, para que você possa ter mais tranquilidade e mais facilidade para operar também, independente do ativo e do mercado que você está operando. Então eu vou estar mostrando uma estratégia que muitas pessoas já ouviram falar, né? E que eu vou mostrar aqui para você uma forma mais prática de colocar ela em ação e fazer ela funcionar para vocês também. Então, entender como o mercado funciona de forma profissional, né? Entender tudo de como ele funciona, entender a mecânica e todas as metodologias que geram resultados é essencial para o seu sucesso. Você não consegue ter sucesso se você não entende a atividade que você está desempenhando. Se você quer conquistar um objetivo, você precisa de um processo que vai vai fazer você chegar naquele objetivo. Mas se você não sabe o que você está fazendo, você nunca vai chegar lá, né? Foi muita coisa também do que a gente falou na aula anterior. Então entender como o mercado funciona é essencial, galera, para o sucesso de vocês. Então nessa aula aqui eu vou estar focando na base para que você possa ter um bom desempenho no mercado e possa colocar em prática uma estratégia altamente eficaz e que gera resultados consistentes quando aplicado da forma correta e também da forma de gerenciamento correto, que eu vou mostrar para vocês também. Então, o que eu vou estar mostrando na sala para vocês é os 4 passos da reversão. Muitas pessoas me conhecem por conta dos 4 passos, né? No ano passado, em 2016, eu coloquei aqui para o Brasil essa estratégia que eu uso há muito tempo nos Estados Unidos, no mercado americano, tanto no mercado de ações americano quanto no mercado de futuros também americano. Muito eficiente por lá. E o ano passado, quando eu trouxe ela para o Brasil e comecei a experimentar aqui na Bovespa também, é sensacional, funciona muito bem. Várias pessoas começaram a fazer download desse meu e-book. Eu lancei o e-book, né, do 4 passos, milhares baixaram e realmente muitas pessoas hoje me conhecem por conta dos 4 passos. Nessa aula eu vou estar mostrando como que você pode aplicar essa estratégia de uma forma muito mais simples e para gerar mais resultados para você, porque a base dos 4 passos é a reversão de tendência, né? O 4 passos, se você for ler o e-book que eu escrevi, a base dele é para você identificar a reversão de tendência logo no início. Porque se eu te perguntar qual que é o melhor lugar para você entrar numa operação, qual que é o melhor lugar para você comprar? Quando o preço está lá embaixo e vai começar a subir, né? Se qualquer pessoa iria querer comprar lá embaixo e sair aqui em cima, pegar todo aquele movimento da tendência. Então os 4 passos, ele ajuda você a pegar justamente a reversão da tendência. Porém, uma outra forma muito eficiente e altamente lucrativo é usar os 4 passos para você pegar continuidade de movimento. E apesar dos 4 passos, a função principal deles ser de reversão de tendência, também pode ser usada de forma altamente lucrativa para continuidade. Só que poucas pessoas acabam usando os 4 passos hoje para pegar continuidade de tendência, né? Todo mundo está sempre procurando, esperando a reversão, esperando a reversão, esperando a reversão. Sendo que a continuidade da tendência, todo aquele movimento também pode ser usado com base nos 4 passos, e é exatamente isso que eu vou mostrar para você aqui nessa aula. Você vai achar extremamente simples e muito fácil, e eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro com isso que eu vou mostrar aqui agora para você. Então olha só, vamos para os gráficos. Então aqui a gente está com um gráfico do mini índice, no gráfico de 5 minutos, que é um dos tempos gráficos mais eficientes para você usar os 4 passos da reversão e também como continuidade de tendência. Então a base dos 4 passos, como eu já falei, é reversão de tendência. A gente percebe que aqui em cima a gente tem um topo duplo, certo? Topo duplo marcado claramente aqui em cima no gráfico, onde a gente teve esse toque aqui nessa linha de resistência e aqui a gente teve o toque também nessa linha de resistência. A partir daí a gente já sabe, bom, a gente está em um nível de resistência do gráfico, onde está aparecendo uma figura de reversão do gráfico também. Eu posso usar os 4 passos da reversão aqui nesse momento? Pode. Porém, eu não vou mostrar para você como usar os 4 passos da reversão como reversão. Eu vou mostrar como usar em forma de continuidade de tendência. Mas, para a gente só
começar aqui já com o pé direito, eu vou mostrar aqui dessa primeira forma, que seria, obviamente, com a reversão de tendência. Como é que é a base dos 4 passos, então? A gente, para reverter de alta para baixa, a gente precisa ter um topo mais baixo e um fundo mais baixo, sendo que o fundo precisa ser rompido em um candle de força. Então, por exemplo, aqui a gente está com um nível de resistência, certo? A gente começa a colocar o nosso topo, tocou a resistência lá em cima, nosso topo está lá em cima, desceu aqui embaixo, nosso fundo está aqui embaixo, subiu de novo, topo mais baixo, rompeu aquele fundo no candle de força. Quem já conhece os 4 passos sabe exatamente do que eu estou falando. Quem está ouvindo falar pela primeira vez os 4 passos, que eu acho muito difícil, acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre os 4 passos, a base é essa. Você vai estar com um gráfico subindo lá em cima até que você vai ter um topo mais baixo e esse fundo aqui vai ser rompido num candle de força. Da forma contrária, é exatamente a mesma coisa. A gente vai estar descendo aqui embaixo, descendo aqui, até que a gente vai ter esse fundo, vai descer o topo e o fundo vai ser mais alto e esse topo aqui vai ser rompido no candle de força para a gente continuar subindo. Então essa é a base dos 4 passos, reversão. Porém, como eu falei antes, eu vou estar mostrando para você aqui a forma mais prática ainda de usar os 4 passos, que é através da continuidade de tendência, e por incrível que pareça, é altamente lucrativo e realmente poucas pessoas usam dessa forma. Todo mundo está sempre esperando a reversão. Então, por exemplo, depois que você já sabe que reverteu, certo? Além, é claro, dos 4 passos aqui em cima ter revertido e também ter tido um topo duplo, a gente já sabe que o preço está descendo, certo? Então, a partir daí, a gente sabe que o preço está descendo e com isso em mente, a gente vai estar analisando os 4 passos com forma de continuidade. Aqui a gente tem uma queda direta aqui, depois aqui dos 4 passos lá em cima, a gente desceu direto e no dia seguinte abriu em gap de queda. Então a gente já sabe que o mercado aqui embaixo ainda assim pode reverter, porque aqui ainda teve um OCO. Se a gente for desenhar aqui o OCO, a gente percebe que o preço desceu aqui embaixo, certo? Não tem candles aqui, mas a gente sabe que o preço desceu. Então, teoricamente, tem uma queda aqui. Subiu, desceu, subiu, desceu. OCO aqui, certo? Ombro, cabeça e ombro, normal, ponto de entrada após o rompimento do pescoço. Então, a partir daí, reverteu novamente aqui a tendência para alta. O que a gente vai fazer? Vamos começar a analisar os 4 passos, então, para continuidade de tendência de alta. A gente tem aqui topo, que aqui foi o segundo ombro do OCO. Então a gente tem aqui o fundo, o topo, o fundo e 4 passos para continuidade de tendência, continuando o movimento de alta. Após isso a gente tem o que? Deixa eu limpar aqui, limpar isso aqui só para facilitar. Calma aí, limpar aqui para facilitar. Depois a gente tem o que? De novo, subiu, topo, fundo, desceu, topo mais baixo, subiu, rompeu no candle de força, continuidade, você entra com compra. A gente está pegando aqui a continuidade do movimento usando os 4 passos como continuidade. Aqui de novo, a gente tem fundo, topo, fundo, topo sendo rompido no candle de força, continuou para mais um pouco. Depois aqui a gente percebe que aqui embaixo rolou um super suporte, normal, suporte, percebemos claramente um suporte, uma consolidação nesse nível. Depois a gente começa a disparar de novo. Aí você vai fazer o que? Disparou, o preço está subindo, você vai fazer o que? Você usa os 4 passos para operar a continuidade do movimento. Subiu, desceu, fundo, fundo mais alto, topo. Até aí tudo bem. Falta o que? Rompimento no topo de força. Rompimento no topo de força. Rompeu, você entra, continua o movimento de alta. Depois, novamente, a gente tem aqui subiu, desceu, fundo, topo, topo mais alto, fundo mais alto, rompimento no candle de força, continuidade de movimento de alta. Então você vai perceber que para continuidade os 4 passos acontecem praticamente o tempo inteiro e você sempre pode utilizar eles para poder sempre operar a continuidade do movimento da tendência. A gente percebe que a gente subiu até lá em cima, certo? Até que chegou um nível de exaustão e começou a descer. Porém, aqui a gente percebe que já tem bastante força de venda. A partir daí, a gente sabe que a gente está caindo. O que a gente vai fazer? 4 passos, continuidade. Desceu, subiu, candle de força, fundo mais baixo, no rompimento candle de força e topos mais baixo também. Desceu, fundo, subiu,
topo, rompimento, candle de força. Na verdade, o rompimento foi nesse daqui, candle de força. Depois subiu, desceu, fundo, topo, subiu, topo mais baixo, certo? Rompimento do fundo no candle de força. Subiu, topo mais baixo, rompimento do fundo no candle de força. Desceu, fundo, subiu, fundo mais baixo, rompimento do fundo no candle de força. Sempre fazendo a mesma coisa. Super, super, super simples e muito fácil de aplicar quando você sabe como utilizar isso aqui da forma certa. Aqui a gente percebe que a gente está descendo, certo? Estamos descendo aqui com preço. Desceu, subiu, rompeu com candle de força, continuidade de movimento. Aqui a gente desceu, fundo, topo mais alto, mini pullback, rompimento no candle de força, continuidade do movimento de queda. A gente está pegando todas as continuidades do movimento, pegando todos os pullbacks, usando os 4 passos. Extremamente simples, não está vendo? Extremamente simples isso daqui, para você pegar a continuidade desses movimentos de uma forma mais prática. Aqui a gente começa a subir. Começando a subir aqui, subir. O que você vai fazer? Vai lá usar os 4 passos. Subiu, desceu, fundo mais alto, topo está lá em cima, o topo, o que precisa no topo? Precisa ser rompido no candle de força. Subiu, rompido no candle de força. Você vai entrar e a gente percebe que a gente subiu bastante. Vamos de novo, vamos continuar. Você vai ver aqui que muitas vezes, praticamente todos os movimentos, o preço vai fazer isso daí. A gente vai ter esse movimento, no caso aqui a gente percebe que está descendo, a gente tem uma LTB, certo? E a partir daí a gente vai começar a pegar os 4 passos para continuar o movimento de queda. Aqui a gente tem a LTB que já denuncia uma resistência para nós. Aqui a gente tem topo mais baixo, rompimento no candle de força. Desceu, topo mais baixo, rompimento do fundo no candle de força. Desceu, topo mais baixo, rompimento do fundo no candle de força. E você vai pegando todos os movimentos de continuidade do mercado dessa mesma forma. Aqui a gente desce em gap de queda, dá uma resposta compradora na hora e a gente começa a subir. O que você vai fazer? 4 passos, continuidade alta. Subiu, topo, desce, fundo mais alto, rompe no candle de força. Continuidade alta. Se a gente pegar só esse pedacinho aqui, subiu, desceu, subiu no candle de força, rompeu aquele topo no candle de força. Continuidade de alta. Se a gente pegar só esse movimento aqui, subiu, fundo, desceu, fundo, topo rompido no candle de força. Vamos continuar mais, vamos continuar. Aqui a gente tem o fundo, topo, desceu o fundo, o topo sendo rompido no candle de força. E aí a gente está pegando toda essa subida, pegando todo esse movimento de alta, usando continuidade de movimento de alta através dos 4 passos. Aqui de novo, fundo, topo, fundo, topo sendo rompido no candle de força. Você está vendo como isso, em um movimento de alta, né, eu vou mostrar por que isso aqui acontece. Em um movimento de alta, certo? Movimento de alta, isso aqui é um movimento de alta. Todos os topos precisam ser rompidos. Então, basicamente, praticamente todos os movimentos de alta vai ter 4 passos. Só que será que todos eles vão ser 4 passos realmente? A gente sabe que para oficializar os 4 passos, aqueles rompimentos daqueles topos precisam ser nos candles de força. Nem todos os rompimentos vão ser com candle de força. Aqui a gente tem um rompimento no candle de força. Aqui a gente tem um rompimento com candle de força. Aqui a gente tem um rompimento com candle de força. Aqui a gente tem um rompimento com candle de força. E aqui a gente não tem um rompimento com candle de força, mas aqui a gente tem um rompimento com candle de força. Aqui a gente tem, ó, subimos, descemos, subimos, candle de força. E continuamos subindo mais um pouco. Então, extremamente importante você analisar o gráfico dessa forma, por exemplo, usando os 4 passos com base em continuidade de movimento. Extremamente lucrativo isso daqui. A gente percebe que aqui em cima rolou topo duplo, certo? Topo duplo aqui em cima, bem claro no gráfico. E começou a mostrar uma reversão, também formando uma LTB, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa LTB até lá embaixo e vamos usar ela com 4 passos de reversão de tendência. Topo, desceu, fundo, topo mais baixo, 4 passos, continuidade baixa. Desceu de novo, certo? Desceu, fundo, topo, topo mais alto, mais baixo e fundo sendo rompido no candle de força, certo? 4 passos para continuidade baixa, você pega aí um bom do movimento até aqui embaixo. Depois a gente começa
a subir de novo e vai direto em direção àquela LTB que a gente já havia desenhado desde lá de cima. O que você vai ver lá? 4 passos. A gente sobe, desce. Quando sobe, deixa um topo mais baixo, o fundo rompido no candle de força. Extremamente simples, mas altamente lucrativo. 4 passos com continuidade baixa. Depois a gente tem mais uma LTB formando aqui embaixo. Além, é claro, de já ter aberto o mercado em gap de queda. Então, essa LTB, o que vai acontecer aqui? Já tem um certo nível de resistência aqui em cima. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo sendo rompido no candle de força. A gente continua descendo mais um pouco, continua descendo, até que a gente chega aqui embaixo e começa a subir de novo. Começou a subir, 4 passos, certo? Fundo mais alto, topo sendo rompido no candle de força. A gente sobe, fundo, desce, fundo mais alto, topo sendo rompido no candle de força. A gente sobe, topo, fundo mais alto que esse daqui. E a gente sobe novamente rompendo no candle de força. Extremamente lucrativo e simples para você. Você consegue ver isso aqui no gráfico, não consegue? Extremamente simples. Aqui também mais uma LTB. LTB marcada aqui em cima, quase com um topo triplo na diagonal. A gente desce, sobe, deixa o topo mais baixo e esse fundo aqui sendo rompido no candle de força. Altamente eficaz, muito simples de identificar e por isso altamente lucrativo. O que é complexo nem sempre é lucrativo. Muitas vezes as coisas que são mais simples são mais fáceis de você identificar e por conta disso, por conta da facilidade, acabam se tornando lucrativas. Aqui embaixo a gente percebe que a gente tem um nível de suporte aqui embaixo, porque o preço tentou descer aqui e não conseguiu, ficou enrolando. A partir daí você vai ver o que? 4 passos. Primeiro que a gente já tem aqui o 4 passos que reverteu, certo? No candle de força. Depois disso você vai fazer o que? Depois que já reverteu a tendência, você vai usar como continuidade de tendência, que é isso que eu estou mostrando aqui agora. Então a gente tem o fundo, topo, fundo mais alto e o topo sendo rompido no candle de força. Depois a gente sobe de novo, fundo, topo mais alto, desculpa, fundo mais alto e o próximo topo sendo rompido no candle de força. Depois de novo, subimos de novo aqui, subiu, fundo, fundo mais alto e o topo sendo rompido no candle de força. Depois de novo, topo mais alto, fundo mais alto e o topo sendo rompido no candle de força. E por aí vai. É sempre dessa mesma forma. Aqui a gente teve várias vezes aqui, certo? A gente teve aqui rompimento no candle de força, a gente teve aqui rompimento no candle de força e a gente teve aqui rompimento no candle de força e aqui em cima rompimento no candle de força também. 1, 2, 3, 4 vezes seguidas, 4 passos aqui em cima. Ali embaixo, na verdade, mostrando uma continuidade do movimento. Aqui também, a gente percebe que a gente está descendo, certo? Desde aqui de cima a gente está descendo. O que a gente vai fazer? Vamos pegar 4 passos para continuidade de movimento. Fundo, topo, subiu, topo mais baixo, fundo sendo rompido no candle de força. Desceu, fundo, subiu, topo, fundo mais baixo sendo rompido no candle de força. Depois tocou na LTB lá em cima, topo, fundo, topo mais baixo e o fundo sendo rompido no candle de força. Sempre a mesma coisa. Isso aqui é altamente eficaz para você pegar continuidade de movimento e nunca ir contra a força principal do mercado. E também muito simples de você identificar. A gente vai estar simplesmente procurando pelos topos mais baixos, pelos fundos mais baixos sendo rompido no candle de força para que a gente possa pegar esse movimento. Aqui LTB, subiu, topo, desceu, fundo, subiu, topo mais baixo e o fundo sendo rompido no candle de força para a gente pegar essa continuidade dessa queda. Começou a subir, certo? Começou a subir. Várias vezes 4 passos de continuidade de alta aqui embaixo. Começou a subir, fundo aqui embaixo, fundo mais alto, topo sendo rompido pelo candle de força. Subiu, fundo mais alto e o topo sendo rompido pelo candle de força. Subiu, fundo mais alto e o topo, não, nesse caso que nem rompeu no candle de força. Aqui sim, subiu, fundo, desceu, fundo mais alto e o topo sendo rompido no candle de força.
subiu, topo, desceu, fundo mais alto e o topo sendo rompido no candle de força. Subiu, aqui no caso não deu porque esse fundo foi mais baixo que esse aqui, então não funcionaria. E por aí, de novo, vai e continua o movimento de alta. Aqui várias vezes, hein? Várias vezes aparecendo 4 passos para continuidade de alta. Subiu, fundo, desceu, fundo mais alto, topo sendo rompido no candle de força. Subiu, desceu, subiu, candle de força, subiu, desceu, fundo mais alto, topo rompido no candle de força. E sempre continuando esse movimento de alta. Sempre continuando o movimento de alta. Subiu, fundo, desceu, fundo mais alto. E esse topo aqui, rompido no candle de força. Subiu, fundo, desceu, fundo mais alto. E esse topo sendo rompido no candle de força, a gente pega mais uma continuidadezinha de alta ali. Começa a descer, começou a descer. Chegou lá em cima, desceu, 4 passos de baixa, desceu mais um pouco, fundo, subiu, topo mais alto e esse fundo sendo rompido no candle de força. É muito simples, é muito simples você identificar a continuidade do movimento usando os 4 passos, como você está vendo aqui. Aqui de novo a gente percebe que a gente tem a formação de uma LTA, certo? Uma linha de tendência de alta, então a gente sabe que a gente está subindo. Agora a questão é, aonde que a gente vai entrar nessa continuidade desse movimento de alta? Você pode usar os 4 passos para encontrar o seu ponto de entrada. Aqui muito simples, a gente percebe que aqui a gente tem esse fundo, subiu, topo, desceu, deixou o fundo mais alto e aqui a gente tem rompimento no fundo, rompimento do topo no candle de força. Depois de novo, o que a gente tem aqui? Deixa eu limpar aqui só para poder mostrar de novo. A gente sobe, acabou de acontecer 4 passos, continuidade de alta aqui, aconteceu de novo aqui logo após. Descemos, fundo mais alto e o topo sendo rompido no candle de força. Depois a gente sobe bastante, desce, fundo mais alto, topo sendo rompido no candle de força. Aí você vai ver que praticamente em todos os movimentos de alta sempre vai acontecer isso. Subiu, fundo mais alto, topo sendo rompido no candle de força, desceu e subiu mais um pouco. Né? Aqui também a gente tem mais uma formação, subiu, fundo mais alto, topo sendo rompido no candle de força para a gente continuar o movimento de alta. Então se você começar a analisar isso aqui de uma forma mais aprofundada, você vai ver que isso daqui acontece várias vezes durante o dia no mercado. E você pode pegar essas continuidades de alta por várias vezes durante o dia. Né? Porque é continuidade de alta e de baixa. Né? Porque é a continuidade do movimento. O mercado raramente... Né? Deixa eu te mostrar uma coisa. O mercado raramente vai ficar consolidado. Muitas pessoas falam, o mercado está... É uma pequena porcentagem do dia que o mercado está em tendência. Né? Muitas pessoas falam que o mercado está mais consolidado do que em tendência. Porém, quando você sabe... A gente aqui não está necessariamente analisando tendência. Mesmo que o mercado esteja consolidado dessa forma, aqui pode aparecer vários 4 passos para você pegar essa continuidade desse movimento de baixa. Aqui do movimento de alta, certo? Aqui do movimento de baixa. Então a questão não é se o mercado está consolidado ou não. A questão é você pegar essa continuidade desses movimentos, tanto de alta quanto de baixa, e poder maximizar suas chances de acerto e aumentar o seu lucro de uma forma muito simples. Então, como você viu aqui, né, nessa aula mostra exatamente como você pode usar os 4 passos de uma forma que poucas pessoas usam, que é através da continuidade de movimento de alta ou de baixa do mercado. Né, muitas pessoas usam os 4 passos como reversão, né, porque a base dos 4 passos é reversão de tendência, mas ela também é altamente lucrativa se você usar como continuidade de tendência, que é o que você viu agora. Então, para você definir, por exemplo, o seu alvo usando dessa forma, a melhor forma de você usar o gerenciamento usando os 4 passos para continuidade de movimento é através do stop gain. Né? Se o movimento está continuando, você sempre pode também, por exemplo, se a gente está subindo, né, e você pega 4 passos para continuidade de alta, você pode também jogar o seu alvo nos topos mais próximos. Mas, como a gente está pegando continuidade de movimento e não reversão, é mais fácil de você entrar com os 4 passos de continuidade usando stop gain, que é simplesmente a partir do momento que você começar a ver continuidade após o seu ponto de entrada, você pega o seu stop que estava logo abaixo, se você comprou, e sobe acima do seu ponto de entrada. Então é muito prático, né? É muito simples também de identificar. Então se você quer fazer o download do e-book completo dos 4 passos,
é só clicar aqui embaixo, vai estar aparecendo o link aqui embaixo para você fazer o download. Então aqui abaixo desse vídeo tem o botão para você fazer o download do e-book completo dos 4 passos, para que você possa ver essa estratégia de uma forma mais completa e mais aprofundada em mais dezenas e dezenas de exemplos, para que você realmente possa aplicar ela de uma forma tanto como continuidade de tendência, que é o que eu mostrei agora, como também como reversão de tendência, que é a base dos 4 passos. Então clique no botão aqui abaixo para fazer o download e é isso aí. Olha só, eu espero que você tenha gostado dessa segunda aula aqui do Business Trader. Então deixa o seu comentário aqui abaixo, além de fazer o download do e-book também. Deixa o seu comentário aqui abaixo, deixa um feedback. Espero que você tenha gostado e fique de olho porque vai vir aí a terceira aula do Business Trader e é isso aí. Então vamos que vamos, espero que você tenha gostado. Valeu!